uma palestra do professor Pedro Venezuela, da Federal do Fluminense. Ele vai falar sobre grafeno e espectroscopia Raman. E, bom, a contribuição dele para as áreas eletrônicas são imensas. O currículo dele, né, consta de vários trabalhos relevantes, de grande importância. E não é à toa que o comitê científico escolheu o professor Pedro para proferir essa palestra. A gente agradece, professor, pela presença. Obrigado, Theo. Na realidade, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Terceira vez que eu estou em Cuiabá, eu tive o prazer de ser convidado 2 vezes para a Escola Mato Grossense de Física, vim com muito prazer e aprendi uma característica do cuiabano, que é essa hospitalidade tão grande, né? E na Escola de Estrutura Eletrônica nem se fala, né? A história da Escola de Estrutura Eletrônica ela se confunde com a história da minha vida na física, né? Eu fui quase todas, não sei se eu fui a 8 ou 9, mas basicamente desde 94 eu faltei a poucas, porque como o professor Davi estava falando na abertura, eu já vim como estudante várias vezes, como palestrante várias vezes, tive o prazer também de ajudar na organização de algumas, organizamos uma escola lá em Niterói em 2006, alguns de vocês estiveram lá, né? Então é um prazer poder a gente ver a comunidade crescendo e cada vez a gente vê também as velhas caras, né, os nossos colegas de tanto tempo, e a cada nova edição também caras novas, gente nova que está entrando na área. É um prazer. Então eu hoje eu vou falar sobre um trabalho uma área que eu tenho me dedicado recentemente, que é o grafeno, em particular a espectroscopia Raman, né? Então, para mim vai ser relativamente fácil falar, depois de tudo o que o Ado já falou sobre espectroscopia Raman e grafeno, isso vai ser quase que uma continuação daquilo que ele disse, né? E o que eu acho bastante interessante, que me motiva nesse trabalho, é que é uma forma da gente, a partir de cálculos de estrutura eletrônica, a gente fazer um cálculo de algo que realmente é da forma como é medido no laboratório. Então a gente calcula a intensidade da espectroscopia Raman, nesse caso do grafeno, partindo da estrutura eletrônica do material. Tá? Então isso é muito interessante, permite você ter um diálogo bastante frutífero com o experimental, tá? Que é uma coisa fundamental na nossa área, como vocês já perceberam. Mas antes de eu falar do meu trabalho em si, eu vou contar uma historinha de por que grafeno, né? E obviamente vocês já ouviram falar muito de grafeno, só que tem uma coisa, o grafeno é uma área que muda com uma velocidade muito grande. Então provavelmente o que vocês ouviram falar 2, 3 anos atrás, hoje talvez já tenha uma outra forma da gente enxergar isso, né? E a historinha que eu quero contar aqui de início é que a gente pode talvez definir a era em que a nossa sociedade vive pelos materiais que são mais importantes na nossa sociedade, né? Então nós tivemos a Idade da Pedra, onde a pedra era usada como um instrumento importante. Depois veio a Idade do Bronze, onde começou a metalurgia, e você com ferramentas metálicas você mudou a forma da sociedade interagir. Depois a Idade do Aço, e certamente eu não tenho a menor dúvida que a idade que nós estamos vivendo hoje é a Era do Silício. A Era do Silício ela começa em 1947, e aí eu coloco uma interrogação porque a gente não sabe até quando ela vai. Ela começa em 1947, quando Shockley e Bartin eles desenvolvem o primeiro transistor, que não era de silício, era de germânio, tá? Mas isso permitiu toda uma revolução na eletrônica e na sociedade, né? Hoje a gente tem a quantidade de objetos que a gente tem que utilizam a microeletrônica é imenso, né? Eles acabaram, esses 3 físicos, ganhando o Prêmio Nobel em 1956, né? O silício é usado em várias coisas. Uma das principais dispositivos que ele é usado é o transistor, né? Isso já foi dito aqui na escola, mas basicamente o que você tem a corrente que chega aqui e ela pode ou não passar pelo semicondutor, dependendo de uma voltagem que você coloca aqui, tá? Eu queria chamar a atenção que aqui a gente tem que ter um isolante entre o semicondutor, onde pode ou não passar essa corrente, e aqui onde eu vou ter o meu gate, tá? É mais ou menos a função que tem
no fio elétrico que você tem lá na sua casa, aquela capinha plástica, né? Você tem que isolar a corrente para você controlar que a corrente vá onde você quer, né? Então, basicamente, quando a corrente passa, você chama isso de 1, aí você aplica uma voltagem, a corrente deixa de passar, você chama isso de 0, e você tem a revolução digital, tá? Isso, eu tenho aqui um gráfico que mostra a quantidade de transistores, né? Está muito difícil de ver aqui, mas a quantidade de transistores que a gente tem no microprocessador, quantidade de transistores em função do tempo, né? E vocês vejam que é um gráfico que aqui aumenta exponencialmente, né? Não é um gráfico linear, é um gráfico linear log, né? Então, nós temos um aumento exponencial do número de transistores que a gente tem no microprocessador. Lá pelos anos 70, você tinha algo em torno de 1000 transistores numa CPU de um computador, né? Então, algo que se fossem pessoas, você tinha uma casa de shows, uma casa de espetáculo cheia. Nos anos 80, você tinha algo da ordem de 100.000 transistores no processador, né? Algo que seria um estádio de futebol. Em 95, você tinha algo da ordem de 10 milhões de transistores numa CPU, algo da ordem da população de uma grande cidade. Em 2010, bilhões de transistores num processador, né? Então, o que a indústria de semicondutores fez foi, no espaço de 40 anos, colocar a população da China dentro de uma casa de shows. É óbvio que isso só pode ser feito diminuindo muito o tamanho dos transistores, né? E desde que eu comecei a trabalhar nessa área, né, eu comecei a trabalhar com física dos semicondutores, que as pessoas falam, bom, o transistor vai morrer. Faz 20 anos já. Todo mundo fala que o silício vai morrer, né? 20 anos ou mais, né, Belita? Que todo mundo fala que o silício vai morrer. O silício está com os dias contados, né? E eu lembro que isso aqui é um News and Views da Nature de 1999. E basicamente o que eles estão falando é assim, vai acabar a estrada do silício, né? Tem uma interrogação lá, mas basicamente, se você ler o artigo, você sabe o que eles estão falando lá que vai acabar. Por que eles diziam que ia acabar a estrada do silício? Que era o fim do caminho. Em 97, aquela camada isolante que eu mostrei para vocês no transistores era composta por aproximadamente 25 camadas atômicas. E eles falavam, lá em 2012, lá no futuro, em 2012, nós vamos ter apenas 3 camadas atômicas. E o que vai acontecer? Vai haver tunelamento quântico, né? Vocês lembram do curso de quântica? Que quando você diminui a largura da barreira, a probabilidade de tunelamento quântico ela aumenta exponencialmente. Ela não só aumenta, ela aumenta exponencialmente. Então você via de 25 camadas atômicas para 3, seria catastrófico, né? A indústria deu uma volta nisso aqui, trocou o óxido de silício por óxido de hafnio. Basicamente o que ela faz agora, ela diminui a largura da barreira, mas aumenta a altura, mudando a constante elétrica do material que ela trabalha. E a indústria vai achando formas, né, de continuar com o silício, porque a indústria adora o silício, né? A Belita falou muito sobre o silício como uma possível forma da arquitetura para os computadores quânticos, e porque a indústria sabe trabalhar muito bem com o silício, por isso que ela gosta tanto desse material, né? Recentemente, eu vi esse artigo aqui foi na Science, tá? Em que eles mostram que é possível que a lei de Ohm sobreviva mesmo na escala atômica, né? Então, basicamente, aqui eu tenho fios quânticos, e aqui é o diâmetro do fio quântico e a resistividade. E o que se via, usualmente, é que para um diâmetro muito pequeno, a resistividade explodia, basicamente por confinamento quântico. Mas esses caras eles conseguiram construir um fio quântico que basicamente é silício dopado no meio de silício não dopado, e aí você tem a mesma constante elétrica, e com isso a resistividade fica constante, mesmo quando você tem algo em torno aqui de 4 nanômetros, tá? Então, silício realmente é um sujeito que a gente acha que vai, né, não vai durar para sempre, a gente não sabe até quando ele vai, mas ele realmente é duro de matar, né? Mas o que vem, então tem 2 questões. Primeiro, até quando o silício vai durar? E a segunda, o que vem depois do silício? A gente não sabe a resposta para nenhuma dessas 2 questões, né? Por isso que ciência é gostoso, porque a maioria das perguntas a gente tem que ainda respondê-las, né? Mas uma das possibilidades
é que nós estejamos vivendo o começo de uma outra era, o começo da era do grafeno, né? Isso é uma possibilidade, né? A era do grafeno, interrogação, não sei, né? Ninguém sabe. Pode ser, né? Pode ser que o silício seja a era do silício tenha a era de outro material. Vai haver outro material com certeza, mas não sei se vai ser o grafeno, né? E aí o grafite, né? O Ado já falou bastante do grafite, que é interessante que ele tem essa ligação SP2, e aí são ligações covalentes extremamente fortes no plano, e ligações de Van der Waals, plano que são fraquinhas, né? Isso permite que você tenha, né, o lápis, né? Porque esses planos, quando você passa o grafite no papel, esses planos vão saindo, né? É o mesmo efeito lubrificante do grafite, tá? Um detalhe importante, né? Se você olhar os maiores exportadores de grafite mineral, estamos ali junto com outros dois BRICS, né? Em terceiro lugar. Então, é uma coisa interessante também para o Brasil. Esses dois sujeitos, eles ganharam o Prêmio Nobel de 2010, porque além deles conseguirem pegar aqueles planos de grafite e conseguirem isolar apenas um plano, e isso é o grafeno, eles conseguiram fazer medidas de transporte extremamente interessantes, mostrando como esse tipo de material era curioso e era interessante, né? E fizeram vários outros trabalhos importantes e acabaram ganhando o Prêmio Nobel, né? Esse trabalho da Science 2004, que deu início a toda essa área, já tem mais de 7 mil citações, né? Para os estudantes que estão começando aí, que não têm noção do que é ter 7 mil citações, se um dia na minha vida eu tiver 200 citações, vou fazer uma festa lá em Niterói e está todo mundo convidado. 200 citações é citação pra caramba. Imagina 7 mil citações, né? Então, realmente é um trabalho que teve um impacto enorme em várias áreas da ciência, né? E, basicamente, a gente deve isso à estrutura eletrônica do grafite, que o Ado também já falou, não custa nada a gente repetir, porque essas coisas nós vamos aprendendo por insistência. E o que é interessante é que o bando de valência de condução, elas se tocam em alguns pontos no grafite, diferente de outros metais, em que você tem uma superfície diferente. Aqui você tem só alguns pontos onde elas se tocam. E o que tem de interessante esse tal do grafeno? Não é só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o tensile strength. Aqui basicamente é o seguinte: você faz um strain no material, você tenta esticar o material e você vê a hora que ele quebra, tá? Então, quem é mais difícil de quebrar, né? Primeiro campeão disparado é o grafeno. Veja que, novamente, isso aqui não é uma escala linear, né? Então, o grafeno é várias ordens de grandeza mais resistente mecanicamente que os outros, tá? Stiffness também tem a ver com resistência mecânica, mas tem a ver com quando é que o material sai da região em que vale a lei de F igual a KX, me falhou agora o nome da lei. Obrigado, Baker-Hook, né? Então, a região em que é elasticidade. Novamente, o diamante é o primeiro, o grafeno vem em segundo. Mobilidade eletrônica, grafeno é o primeiro, arsenetigar é o segundo. Mas aí, veja, aqui é interessante esse gráfico, né? Esse gráfico mostra que não basta você ter a melhor característica intrínseca. Isso não é tudo. Isso é importante para a indústria, mas não é tudo. Por exemplo, arsenete de galho tem uma mobilidade eletrônica muito maior, consideravelmente maior do que do silício, né? E eu me lembro nos anos 80, 90, todo mundo falando que o arsenete de galho ia tomar o lugar do silício. E não tomou, porque o silício tem outras características, entre elas, ele é extremamente barato, né? A matéria-prima de silício é areia, né? E a indústria controlou a produção de silício de uma forma muito grande, né? Então, isso faz com que o grafeno, apesar de ter uma mobilidade eletrônica muito grande, isso não é tudo, né? Isso tem que se tornar viável também para a indústria para que isso seja algo factível, né? E a condutividade térmica tem uma relação grande com a mobilidade eletrônica também. E do grafeno também é grande. Então, se nós olharmos, lá em 85, foi quando Kroto e Ismail descobriram aquela molécula de C60, que é o fulereno, né? Depois, o Sumijima fez medidas mostrando a existência dos nanotubos, né? Aqui é quando esses três caras ganharam o Prêmio Nobel da Química pela descoberta do C60. Aqui é quando o Gail Nozelov
reportar aquelas medidas com os grafenos, né? E aqui a gente tem a quantidade de artigos, né? Então, de fullerenos a coisa subiu um pouquinho e estabilizou. De nanotubos a coisa subiu, continua subindo muito, mas parece estar próximo da estabilização. E do grafeno nós estamos em pleno período ainda de crescimento de trabalho nessa área. Falar muito rapidamente sobre crescimento do grafeno. Tem essa forma tradicional de fazer grafeno, é o famoso método da fita adesiva. Você vem com a fita adesiva no grafite, né? E você produz amostras de grafeno de extrema qualidade, tá? Mas é uma forma que é muito difícil de ser automatizada. Então, ela não interessa muito à indústria, ela interessa mais aos laboratórios acadêmicos, que têm amostras de alta qualidade, mas você não tem como automatizar isso. Métodos de deposição química de vapor talvez sejam mais importantes no futuro, onde você tem, por exemplo, CH4 depositado sobre cobre e em alta temperatura você forma molécula de hidrogênio e carbono, se deposita formando grafeno aqui, né? E depois você tem que tirar, porque você não quer isso sobre o cobre, porque o cobre é metálico, né? Então você tira isso e coloca sobre um outro substrato, né? Mas isso também pode ser feito sobre outros substratos, né? Como o próprio Lado já falou, do silicon carbide ou nitrato de boro, tem várias outras possibilidades. Um dos problemas do grafeno é que o grafeno, diferentemente dos semicondutores, ele não tem um gap de energia, ele não tem uma região de energias proibidas entre a banda de valência e a banda de condução, como tem o silício, como tem o cilindro de galho. Tá? E a gente vive querendo dar um jeito nisso, né? Então a gente pega, né, quando eu digo são as pessoas da área, pegam, por exemplo, camadas duplas de grafeno, que tem essa estrutura de bandas aqui, e colocam um campo elétrico, e aí abre um gap, né? E você vê que aumentando o campo elétrico, aumenta o gap, né? Outra possibilidade, que tem se discutido bastante na literatura, é você utilizar nanofitas, nanoribbons, né? E quanto mais finas são essas nanofitas, maiores são os gaps de energia, o efeito de confinamento quântico. Esse é um trabalho teórico, tá? Em que o gap é calculado usando, em azul, um cálculo de FT padrão, em vermelho, um cálculo em que é incluso umas correções de muitos corpos. Mas parece que a gente está querendo que o grafeno seja uma coisa que ele não é, né? É a mesma coisa que você pegar o Neymar e pedir para ele jogar no gol, né? Provavelmente não vai ser uma boa escolha. Ele é um excelente atacante, provavelmente será um péssimo goleiro. Então a gente está pegando um material que não tem gap e está querendo transformar ele num semicondutor com gap, né? Há vários avanços nessa área, mas eu não sei se vai ser muito promissor, né? E o que os pesquisadores têm dito hoje é que talvez o grafeno não seja bom para a eletrônica digital, onde você precisa de um gap para que a sua diferença entre o seu 1 e o seu 0 naquele transistor seja bastante importante, né? Talvez o grafeno seja bom para a eletrônica analógica, né? Isso que o pessoal, por exemplo, da IBM tem dito. Mas provavelmente há outras aplicações que o grafeno pode ser importante, né? O grafeno ele tem uma grande mobilidade, mas ele é extremamente flexível. Então você consegue, por exemplo, crescer neurônios sobre grafeno e ele resiste bem às soluções iônicas que existem, por exemplo, no corpo humano. Então você pode tentar usar ele para ligar neurônios, né? E talvez a primeira aplicação que vai aparecer na prateleira do supermercado é o grafeno como um eletrodo transparente, né? O grafeno, ele deixa passar, se não me engano, algo em torno de 97% da luz, né? Então, uma folha de grafeno é bastante transparente. Então, e além dele ser flexível, e ele é condutor também, tá? Então, ele pode se tornar, né, um eletrodo transparente. A próxima filminho aqui, que eu vou mostrar para você, tem duas coisas. Primeiro que, infelizmente, a Samsung não me patrocina, né? Eles não têm interesse em físicos teóricos da América do Sul. Se patrocinasse, estaria muito feliz, mas não me patrocina. Outra coisa é que vocês não vão entender o que está falando, porque é muito baixo, mas não se preocupe, porque a menina está falando em coreano. Não vai fazer muita diferença. E o detalhe também seguinte é que é um exercício de ficção, mas uma ficção que talvez esteja próxima ainda de ser verdade.
Então isso só para ilustrar que é interessante, pode vir a ser interessante você ter materiais que ao mesmo tempo conduzem eletricidade, são flexíveis e são transparentes, né? Teve alguns exemplos que foram mostrados ali pela mocinha coreana, né? Então vamos falar um pouquinho de Raman, né? Raman ele foi desenvolvido por esse sujeito aqui, Sirius, alguma coisa vem cá da Raman. E esse sujeito é interessante porque ele foi o primeiro homem não branco e asiático a ganhar um prêmio Nobel na área de ciência, tá? 1930, exatamente por ter descoberto o efeito Raman, que o Adam já explicou pra gente, mas relembrando, você joga um fóton no material, o fóton é espalhado com uma energia diferente e você pode ter a criação de um fônon ou a aniquilação de um fônon, que são os processos chamados Stokes e anti-Stokes. Esse tipo de espectroscopia Raman é utilizada para caracterização de vários materiais, em particular os materiais que têm a hibridização sp2, né? Então tem aqui um exemplo, né, de um trabalho que inclusive o Ado é um dos autores, tá? Que eu tenho para carbono amorfo, nanohorns, né, que são esses dedais de carbono, grafeno com defeitos, nanotubos, isso aqui é grafite, isso aqui é grafeno sem defeito, né? Então essa banda G, por exemplo, aparece em todos, a banda D, que tem a ver com defeito, aparece em alguns, né? Mas a gente consegue ter uma quantidade de caracterização, uma quantidade de informação muito grande usando a espectroscopia Raman. Em particular, no grafeno, a gente consegue ter informações, por exemplo, sobre número de camadas, sobre dopagem, sobre desordem e sobre, obviamente, a propriedade dos fônons também, né? Aqui um exemplo em que você tem grafeno sem nenhum defeito, tá? E quando você irradia esse grafeno com íons de neônio, aparece essa banda aqui, tá? E já começa a aparecer uma bandinha aqui como o ombro da banda G. Então você consegue caracterizar bastante se o seu grafeno tem defeito ou não, né? Que é uma coisa bastante útil. Você quer grafeno, por exemplo, para algumas aplicações você não se importa com defeito, para outras você ter pouco defeito é muito importante, né? Se você aquela mobilidade do grafeno, mobilidade eletrônica do grafeno que eu falei que é altíssima, ela é altíssima para o grafeno sem defeito. Para que você comece a ter defeito, você tem muito espalhamento, e a mobilidade cai bastante, tá? Outro trabalho, né, é que eu coloco várias referências do pessoal lá de Belo Horizonte, em particular que tem como coautor o Ado, não porque eles são meus amigos, mas não é só por isso. Eles são, hoje, um dos grupos experimentais mais importante na área de espectroscopia Raman de materiais de carbono no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro são reconhecidos, né? Então você pode, por exemplo, distinguir um nanotubo se é semicondutor ou metálico olhando para o Raman. Você pode também, olhando para essa banda aqui, que é uma banda de respiração radial, você pode saber qual que é o raio do nanotubo. Esse é um outro trabalho também que o Ado teve uma participação importante, tá? E basicamente, né, também repetindo algumas coisas que o Ado já falou, de onde vem esses picos, né? Então a gente tem aquele pico G, que é uma ressonância simples, né, onde você excita um elétron para uma banda não ocupada, você emite um fônon e você tem aniquilação do par elétron-buraco, né? E você pode ter, por exemplo, esse tipo de pico aqui, que você cria um par elétron-buraco, você cria um fônon de momento mais Q, você tem a aniquilação do par elétron-buraco, você tem um fônon de momento menos Q, e aí você tem conservação de momento, tá? Não necessariamente você tem que ter um fônon de momento mais Q e um fônon de momento menos Q, porque se você tiver um defeito, você vai ter o mesmo efeito e você vai ter também conservação de momento com esse espalhamento por defeito aqui, tá? Isso é quando a gente tem processos que estão entre dois pontos de Dirac diferentes, e se for no mesmo ponto de Dirac, nós temos esses picos que são chamados de D' e de 2D'. Então aqui eu tenho um fônon, aqui nesses dois um fônon e um defeito, e nesses dois eu tenho dois fônons. E basicamente o trabalho que eu fiz foi em colaboração com o Michele Lazeri e o Francesco Mauri da Universidade Pierre Marie Curie em Paris, tá? O que a gente fez foi
pegar uma teoria já dos anos 80, do Richard Martin e do Leo Falikov, para o cálculo de espectroscopia Raman e aplicar isso para o grafeno. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem são expressões desse tipo aqui. Tá? Em que eu tenho, por exemplo, o fóton chega e interage com o material. Tá? Então, eu tenho isso, um elemento de matriz relacionado com esse processo da criação do paraelétron-buraco. Então, eu tenho o elétron e o buraco pi estrela. Isso é mediado por um operador que, nesse caso, é o operador de polo, que para as energias que nós estamos falando aqui, a aproximação da interação de fóton com a matéria, a aproximação de polo é uma boa aproximação. Depois, por exemplo, esse elétron que está aqui, esse buraco que está aqui, ele foi espalhado por um fónon de vetor de onda menos Q. Então eu tenho aqui o buraco vai do ponto K ao ponto K mais Q através de uma interação elétron-fónon. Então tem outro elemento de matriz. Tá? Depois ele pode ter sido espalhado por um defeito. Tá? Então ele veio de K mais Q para cá por uma interação com defeito. E finalmente você tem a aniquilação do paraelétron-buraco. E embaixo você tem as energias relacionadas com cada um desses passos. Vejam que tanto em cima como embaixo, no numerador e no denominador, são números complexos. Isso vai ser importante depois. Né? Aqui eu tenho uma parte complexa que tem a ver com o tempo de vida de cada um daqueles processos. Tá? E aqui também são números complexos, porque esses elementos de matriz, a função de onda pode ter uma fase. Tá? Então isso aqui é basicamente um complexo. A intensidade de Raman é eu somar isso em toda a zona de Brillouin, todos os processos possíveis, e tomar um módulo quadrado de tal forma que eu tenho uma intensidade de Raman, que é um número real, né? Obviamente, uma coisa que é medida no laboratório, mas que vem de um cálculo de valores complexos. Então, isso aqui é um possível processo, tá? Mas existem vários outros possíveis processos. Tá? Então, eu tenho aqui o elétron espalhado, o elétron é espalhado primeiro por fónon, depois por defeito. Ele poderia ser espalhado primeiro por defeito, depois por fónon. Ou poderia ser um buraco espalhado primeiro por fónon, depois por defeito. Ou vice-versa por buraco. Ou então também eu poderia fazer uma coisa em que eu tenho simultaneamente elétrons e buracos, e agora eu preciso das duas mãos. Eu poderia ter, por exemplo, a criação do paraelétron-buraco no determinado ponto K, o elétron espalhado por um fónon, para um ponto K mais Q, o buraco vai para um defeito, por exemplo, para esse ponto K mais Q, e lá eles são reaniquilados. Tá bom? Tá? Então, esse processo que envolve simultaneamente elétrons e buracos, são esses processos aqui, eles nunca tinham sido considerados na literatura. Quando a gente fez as contas, para nossa surpresa, a gente viu que esses processos eram muito mais importantes do que esse. Porque aqueles números complexos que aparecem na nossa conta, quando a gente soma para esses casos aqui, ocorre uma interferência destrutiva e acaba quase se cancelando a contribuição desses processos. E esses processos que envolvem simultaneamente elétron-buracos acabam sendo mais importantes. Então essa foi a primeira conclusão do nosso trabalho. Eu fiquei meses tentando achar um erro no programa. Quando eu não achei o erro, eu achei uma explicação, e essa é a explicação que a gente tem. O método que a gente usa, como eu disse, né, é o método de teoria da perturbação. Então, teoria da perturbação eu tenho que ter um H0 e mais alguma perturbação. O nosso H0 é basicamente a estrutura eletrônica do grafeno e mais os fônons do grafeno, tanto a frequência dos fônons quanto os displacements de cada um dos modos de fônons do grafeno. E a perturbação são cada um daqueles espalhamentos, né? A interação do fóton com a matéria, o espalhamento elétron-fônon, o espalhamento elétron-efeito, isso que entra como perturbação. Tá? Então aqui é o nosso H0. Eu pego um cálculo DFT, onde incluo correções de muitos corpos, e eu fito um tight bind dessa forma. Né? Isso é um trabalho que foi feito pela Paola, a gente só usou o ajuste que ela já tinha. E a dispersão dos fônons também foi obtida com a DFT, corrigida com muitos corpos. Né? E vejam como essa é uma escola de estrutura eletrônica, acho que é importante a gente chamar atenção para isso. Aqui eu tenho os dados experimentais para as frequências dos fônons do grafeno. E os cálculos são as linhas. Linhas em preto são os cálculos DFT. E essas linhas em laranja é DFT com correção de muitos corpos. Veja que quando a gente vai próximo do ponto K, do ponto de Dirac,
O cálculo do FT para a frequência do fônus erra feio, erra por mais de 100 centímetros a menos 1. Tá? Por quê? Porque ali perto do ponto de Dirac tem uma coisa chamada anomalia de Kohn, e de tal forma que ali os efeitos de muitos corpos se tornam muito importantes. Tá? Então, efeitos de muitos corpos é importante? Depende de qual situação. O que a gente vê, por exemplo, para fônus do grafeno, que ele só é importante próximo do ponto K. Tá? Mas próximo do ponto K é uma região extremamente importante para o grafeno, então a gente usa dispersão de fônus corrigidas com GW para obter os resultados melhores possíveis. O que a gente obtém? Primeiro, uma concordância muito bonita com o experimento, né? Como eu disse para vocês, a gente parte da estrutura eletrônica e a gente calcula algo que pode ser comparado diretamente com o experimental. Eu calculo o que está em vermelho aqui, que é a intensidade da espectroscopia Raman, tá? Eu não tenho o pico G que os experimentais têm, porque eu só, nesse meu primeiro modelo, eu só considerei processos duplo ressonantes. E a banda G é uma banda que é uma ressonância simples, mas as bandas que são devidas a processos duplo ressonantes, eu tenho uma boa concordância. Outro detalhe, você vai perceber que eu erro um pouquinho, né? A posição do pico é um pouquinho superestimada em relação ao experimental. O problema aqui são os experimentais. Os experimentais são bons demais. Então eles conseguem uma precisão de 1 centímetro a menos 1. E aí é sacanagem, porque 1 centímetro a menos 1 é 1000 eletronvolts. E a gente conseguir uma precisão de 1000 eletronvolts dos nossos cálculos ainda estão muito longe disso, né? Então, infelizmente, eles são bons demais, a gente vai estar um pouquinho atrás deles aqui, né? Eu queria chamar a atenção para essa outra comparação que eu tenho, né? Essas duas bandas, mas eu tenho essa outra banda aqui. Essa banda D mais D2', eu tenho 2 fônons. Eles têm o mesmo vetor de onda Q, um tem vetor de onda Q, o outro menos Q, mas eles não vêm do mesmo branch, eles vêm de branch diferente, por isso que aparece uma banda diferente aqui que não está nessa região, né? E é interessante que, quando a banda medida pelo experimental é simétrica, nós obtemos no nosso cálculo a mesma simetria. Quando ela tem uma simetria como essa, nós também temos uma simetria, tá? Essa banda nós estamos estudando com mais carinho, porque tem uma discussão aí na literatura sobre a exata origem dessa banda, tá? São resultados que talvez na próxima escola eu possa mostrar para vocês. A gente pode ver também a dependência do nosso espectro com a energia do laser. Assim como o experimental ele pode fazer experiência com várias linhas de laser diferentes, a gente muda, né, um número no nosso input do programa e a gente tem isso, né? Então, por exemplo, olha que interessante, né? Isso já era conhecido. A banda D, quando você aumenta a energia do laser, a frequência da banda D aumenta. Isso já era conhecido, a gente só confirma que isso tem a ver com a dispersão de fono, né? Quando eu tenho uma energia de laser baixa, eu estou medindo uma banda D por aqui. Quando eu vou para a energia de laser maior, eu estou caminhando por esse branch aqui da frequência do fono, da dispersão de fonos, né? E aí eu consigo ter como é que varia a frequência da banda D, da D', por exemplo, com a excitação do laser, tá? E isso é uma informação importante também. Outra informação muito importante para os experimentais é dizer exatamente quais são os vetores de onda dos fonos envolvidos em cada um dos processos, né, que a gente vê nesse mapa. Aqui eu tenho a primeira zona de Brillouin do grafeno, tá? E aí a gente vê as regiões de maior intensidade. Por exemplo, para as bandas D e 2D, que são as mais importantes, acreditava-se que era aqui onde está o meu laser, ali que era o lugar de maior intensidade, ali na direção de K para M. O que a gente mostra é que não, é que é na direção de K para gama. O que pode parecer um detalhezinho besta, para o experimental que está tentando interpretar os dados dele, olhando para a dispersão de fônons do grafeno, pode ser crucial, né? Se ele olhar nessa direção, ele vai ter uma dispersão de fônons, se ele olhar naquela direção, vai ter outra. Então é uma informação que pode vir a ser bastante útil. Esse foi um trabalho bastante sistemático, nós temos vários resultados, mas eu não quero me exceder, eu quero só deixar os resultados principais, né? E também queria fazer alguns comentários de natureza geral, né? O primeiro comentário é que existe o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono, tá? Esse é o site deles, tem gente, né, da UFMG, entre eles o ADO que está aqui, São João del Rei, CDTN, que é o Centro de Estudos Nucleares lá de Belo Horizonte,
Ouro Preto, Vassoura, Juiz de Fora, UFRJ, eu e o Rodrigo, lá de Rio Grande do Sul, Santa Maria, Unifra, o pessoal da USP, Curitiba, o pessoal da Química, também aqui da Técnica de Curitiba, o pessoal da Química, do Pará, o Jordan, Paraíba, 2 empresas. Esqueci de vocês, né, Tomé? Tem a UFO aqui também, tem o Pedro Liberado, meu maior amigo, eu esqueço dele, desculpa. E nós do Instituto de Física da UF, né? Então, o que é isso? É um instituto virtual, né? São pesquisadores de várias instituições diferentes que recebem recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar em colaboração, tá? Então, a gente tem equipamentos multiusuário e tem um grande incentivo ao trabalho colaborativo e tem sido extremamente frutífero. Eu aconselharia quem tem interesse nessa área entrar no nosso site. Lá, por exemplo, tem um mini curso que o professor Antônio Hélio, da Boston University e da Universidade de Singapura, que é um dos maiores especialistas em grafeno do mundo, ele deu um mini curso lá em Minas Gerais, agora, se não me engano, em janeiro, fevereiro, e estão todas as aulas gravadas, são 8 aulas sobre física do grafeno, e bastante interessante, tá? Eu queria dar um outro site, esse é um site mais de divulgação científica do pessoal lá de Santa Maria, da Unifra, e é um site que você entrando lá tem um tutorial sobre nanomateriais, tá? Que talvez para alunos de pós-graduação seja uma coisa ainda um pouco simples demais, mas a gente sempre aprende com as coisas simples, né? Então eu aconselho vocês a entrarem no site Mais Unifra, que eles estão fazendo um trabalho muito bonito de divulgação em várias áreas da ciência, em particular no material de carbono. Várias informações que eu peguei para essa palestra estão nesse número da revista Nature Outlook, tá? Então, se você olhar lá, você pode ler várias matérias interessantes. Isso aqui é de 2011 ou 2012, tem coisa bastante atualizada. Quem não conseguir anotar, pode pedir para mim, depois eu passo para vocês todos esses sites, tá? E eu queria falar sobre vários outros trabalhos que a gente tem em andamento nessa área, que agora pegar esse método que nós desenvolvemos e tem uma grande quantidade de coisas que a gente pode fazer. Primeiro, o grafeno twisted, que é exatamente o que o Eduardo estava falando, aquele grafeno girado. Então, nós estamos adaptando o nosso método para fazer cálculos da espectroscopia Raman em grafeno twisted. Nós podemos também adaptar para nanotubos de carbono, estamos fazendo isso. Hoje em dia, existem algumas medidas em que eles conseguem separar uma determinada quiralidade do nanotubo de carbono e fazer a espectroscopia Raman só por uma amostra que é bastante enriquecida com aquela quiralidade. Então, nós queremos fazer esses cálculos para nanofitas, né? Para o silicene é uma coisa que, até onde eu sei, ainda não existe nenhum estudo experimental. Então, a gente queria, talvez, fazer um cálculo teórico apontando os experimentais se vale a pena ou não fazer espectroscopia Raman desse tipo de material. Camadas duplas e triplas de grafeno, interessante. O nosso método, que foi implementado todo em tight bind, a gente tem um projeto, já um projeto maior, de implementar isso no código ab initio expresso, tá? Porque aí eu vou poder fazer um defeito realístico, por exemplo, uma vacância no grafeno. Qual é o sinal Raman que eu vejo? O defeito Stone Wales no grafeno. Qual é o sinal Raman que eu vejo? Tentar comparar isso, né? Esse é um projeto mais aí a médio prazo. A banda D mais D' é uma banda de ressonância tripla, que envolve 2 fônons e um defeito. Nós estamos interessados em calcular isso. Defeitos lineares em grafeno também tem aparecido, a gente tem interesse em calcular isso. A minha intenção, ao dizer tudo isso aqui, eu não quero mostrar para ninguém que eu trabalho muito, não. Eu quero mostrar para vocês, né, para os estudantes, que eu preciso desesperadamente de gente para me ajudar, né? Porque cada projeto desse aqui poderia ser um estudante trabalhando, então fica como um convite, né? Quem quiser, eu estou lá em Niterói, onde tem esse belo Museu de Arte Contemporânea, talvez a obra mais bonita do Niemeyer, né? Niterói fica aqui é a ponte de Niterói, aqui vem as barcas do Rio de Janeiro, e a nossa universidade fica aqui bem nessa pontinha, né, onde tem essa foto. E só para animá-los mais ainda, conhecer a nossa cidade, essa é a praia de Itacoatiara, uma das praias mais bonitas do Brasil. Então, quem tiver interesse, entre em contato. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Bom, a gente tem espaço para perguntas. Pedro, você mostrou lá a distribuição do ponto de direito, lá de onde vem os fônons. Aquilo lá dos fônons deve ter uma coisa parecida para os elétrons, né? De onde acontece principalmente a transição ou não? Sim, quer dizer, na verdade, sim, ali é onde
Ali eu estou plotando a intensidade Raman em função de quê? Pois é, aquilo lá é o que do fono ou o que do elétron? É a intensidade total, mas ao invés de eu fazer a intensidade em função do Raman Shift, eu faço em função de quê? Aí eu fico com um gráfico 3D. Em função dos elétrons, não entendi. Ali é o vetor de onda do fono, certo? Ali é o I em função do vetor de isso, em função do vetor de onda. Se ele quiser fazer uma intensidade de Raman em função do vetor de onda do elétron. Do elétron. Mas do elétron a gente soma em toda a banda de Brillouin, né? Bom, poderia pensar qual a região da banda que tem mais influência, né? Alguma coisa assim. Porque para cada vetor de onda do fono, a gente soma em toda a banda em toda a primeira zona de Brillouin, tá? Mas talvez eu pudesse fazer o contrário, depois do cálculo feito, inverter isso, né? Fazer para cada vetor de onda do elétron, somar para todos os fonos, fazer uma... Seria interessante. Eu não pensei nisso, não. Obrigado pela sugestão. Você falou do silicênio, mas muito passando, tem mais alguma notícia sobre o silicênio? A Benito está perguntando sobre o siliceno. Desculpa, eu fui tão rápido que eu nem falei o que é siliceno, né? O siliceno é o grafeno de silício. Basicamente seria o que se tentou fazer foi uma monocamada de silício em formato hexagonal. Na verdade, o que se percebe é que ele não fica com uma monocamada perfeita, que as duas subredes elas saem do plano, né? Então são dois planos muito próximos, tá? E sai um PRL agora em 2012 em que parece que realmente eles conseguiram medir o siliceno sobre o substrato, mas eles têm quase certeza de que é um siliceno. Mas isso é tudo que eu sei. As propriedades eletrônicas. A banda do siliceno é muito parecida com a do grafeno. Ele tem dispersão linear próximo do ponto K. E a dispersão de fônons também é muito parecida com a do grafeno. Por isso que eu fiquei curioso se seria possível fazer espectroscopia Raman com esse material. Sr. Rosa. Quando você vai para perto do ponto de Dirac, quais são os fônons que parecem? Qual o tipo de acoplamento do elétron-fônon que é pertinente nesse tipo de experiência? E os defeitos, quais os tipos de defeitos? São os defeitos localizados que levantam a simetria da subrede? Como assim? Qual tipo de acoplamento? No hamiltoniano, na expressão teoria de perturbação, tem a interação elétron-fônon. Qual a interação? Basicamente o que a gente faz o quanto muda a energia de Conchan quando você tem um displacement de um modo daquele fono, né? Então você tem um displacement, então você muda, e como é que muda o potencial? Tá? Isso é proporcional ao acoplamento elétron-fônon. É o potencial de informação. Potencial de informação, isso. E com relação aos defeitos, é o seguinte, no nosso modelo, Tight-Bind, a gente tem 3 tipos de defeitos, não deu tempo de eu falar isso também. Um é você mudar a energia de Hoppen do Tight-Bind, outro é mudar a energia de Si do Tight-Bind, outro é colocar simplesmente uma carga, com um defeito columbiano, uma carga sobre uma altura H do grafeno. O que a gente percebeu é o seguinte, aquela diferença, o experimental sempre vê a banda D muito mais intensa que a D'. Isso só acontece quando a gente muda o parâmetro de Hoppen do Tight-Bind, não quando muda a energia de Si. E, por outro lado, quando você tem uma impureza carregada, uma impureza columbiana, praticamente não tem sinal Raman. Né? O Raman ele não consegue enxergar a impureza carregada, basicamente porque você tem uma coisa que é de longo alcance, portanto, no espaço recíproco ele decai muito rapidamente quando está longe do ponto gama. Então, não tem muita coisa muito perto do ponto gama, então é muito difícil. Você pode ver talvez alguma coisinha na banda D'. Na banda D você não vai ver nada. Tá? Então, é isso que ele fala do defeito. E a gente gostaria de fazer uma coisa ab initio com defeito, porque aí a gente pode realmente dizer qual seria o sinal de uma vacância, qual seria o sinal de um defeito mais realístico, mas isso a gente não tem ainda. Perguntas? Professor Huck. Professor, foi usado
usado o modelo tight bind, né? Para quantos vizinhos? Até aqui é um modelo de um sítio, né? Porque no grafeno, com a banda PIP estrela, você consegue ir até -5 até mais 5 eletronvolts. Né? Como o laser que se usa é no máximo 4 eletronvolts, o que o experimental vai varrer é de -2 até +2, né? Da ordem de 4, né? Da ordem disso. Então, um orbital por sítio é suficiente. E para ajustar, a gente foi até a quinta vizinhança, só para ter um ajuste bastante bom. Tá? Mas precisa de menos vizinhos chegar ao resultado? Olha, se você fizer com um vizinho só, não fica bom, porque você está numa região em que a banda não é mais linear, né? Onde o Raman mede não é mais na região que você tem realmente um cone de direito, já não é mais um cone, você está em energias mais altas. Então você precisa de alguma forma ajustar essa curvatura. Com um parâmetro só você não consegue ajustar a curvatura. Talvez com 3 ou 4 fosse suficiente, mas já tinha esse de 5 e são sempre matrizes 2x2. Então você ter 3 ou 5, computacionalmente não tem diferença nenhuma. Então a gente já usou de 5 com 5 até a quinta vizinhança mesmo. Professor Paulinho. Belém, eu não entendi muito bem como é que você faz o ab initio para calcular o ramo. O tight bind me parece mais tranquilo de entender como é que você faz. Agora, quando você inclui o ab initio, você faz realmente o cálculo de fomos ou você faz alguma outra coisa? A ideia é fazer exatamente a mesma coisa, só que nesse caso, basicamente o que eu preciso da estrutura eletrônica são as funções de onda e os autovalores. Eu estou usando basicamente as funções de onda tight binding. Tá? A ideia seria colocar naquelas elementos de matriz, mas calcular os elementos de matriz usando as funções de onda ab initio. Isso pode ter uma diferença. Né? Bom, pelo andar das horas, vamos agradecer ao professor